Boa tarde, pessoal. Estamos aqui continuando nossa lista de exercícios de vetor, né? Eu tinha passado aqui a versão, o exercício 5 e 6 da aula passada, né? Na nossa lista de array. E ó, então vamos resolver a solução dele, né? Vamos resolver aí a nossa questão. Então pego aqui o exercício anterior, vou salvar como save as, vou salvar como exercício 5. Aonde o exercício 5 ele pede para você criar um vetor C, vou botar aqui anunciado, né? Ele pede para você criar um vetor C, deixa eu apagar tudo aqui, vou apagar tudo aqui, vou começar a fazer do zero. Bem, aqui eu tenho o nosso exercício falando que nós devemos criar um vetor C com 10 elementos inteiros, trocando todos os valores negativos do vetor C por zero. E escrever o vetor modificado. Então, na verdade, eu vou estar alterando os valores negativos do nosso vetor para zero. Então, para isso, né, eu vou criar um botão aqui. Posso criar um botão. Se você não quiser criar um botão, você tem a opção de você colocar o onload, uma ação chamada onload. Né? Você pode estar colocando aqui no body, assim, onload. Ele vai executar uma ação assim que a página for carregada. Então aqui vai ser montar lista, montar lista sem negativo. Essa função é um nome bem grandinho. Montar lista sem negativo. Né? Montar vetor. Bem, então lá no meu salvo aqui agora, lá no meu JS código, eu vou estar criando aqui uma função, uma function. Vou estar criando uma function. Essa function, ela vai ter, né? Ela vai fazer eu escrevi function errada. Function, agora sim. Essa função ela vai mostrar o vetor C, vai preencher o vetor C com números inteiros. E conforme você, né, tiver valor negativo, você troca esses valores, né? Então o que a gente pode estar fazendo aqui? Eu posso estar fazendo aqui um for, começando em x na posição 0, sendo que aqui é uma variável, então coloco o var na frente. E aqui eu vou falar enquanto x for menor que 10, que é o que ele fala lá. Então, quando x for menor que 10, nós vamos fazer x mais mais, tá? Então, vamos somar aqui o valor de x. Beleza, feito isso, agora eu vou criar um vetor chamado C, né? Aqui no caso, posso chamar aqui var exercício 03, exercício 05, para saber que é o vetor do exercício 05. Eu poderia estar usando o mesmo vetor, tá, galera? Posso estar usando o vetor ABC e usar ele. Eu estou criando aqui separado só para vocês verem como é que cria o vetor. E aqui vai ser o que? Né, o vetor ele tem um índice, então o vetor na posição de x vai receber um número qualquer. Aí a questão do número qualquer, eu vou pedir para ele sortear um número para mim, tá? Para isso, a gente vai ter que usar uma função do JavaScript. Então, deixa eu abrir aqui o nosso navegador. Is my life. Eu acho que eu não estou compartilhando a tela, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Projeção de janela. Pronto, não tinha compartilhado a tela. Agora sim. Agora vocês estão vendo aí.
Bem, então eu criei a função, né, na nossa lista aqui, número 5 aqui, ó, onload, vai ser executado assim que você abrir. E aqui ele vai receber um valor que vai ser gerado de forma automática, vai ser forma randômica. Então vou vir aqui no W3S e vou, na verdade, vir aqui no JavaScript e vou ver como ele faz para poder fazer o número randômico. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Number e métodos numéricos, match, random, aqui ó, random. Então nós temos uma função em JavaScript que é o match random. Ele te retorna um valor randômico, né? Pode ser o match float também, né? Que é o match float. Aí ele te retorna aí números de 0 a 10 aqui no caso, né? E ó. Esse float aqui, se não me engano, é para tirar casas decimais. Eu acho. Então vamos lá, eu quero sortear números que variam de... Vamos ver aqui o match random ele faz para você sortear números. Vou pegar esse último exemplo aqui. Ele fez uma função aqui, né? Mínimo e máximo mais um. Então vai ser esse aqui, ó. Match handle. Aí eu venho aqui. Uhum. Aqui eu boto match handle. Aí qual seria o valor máximo? O meu valor máximo aqui, vou colocar 100. Valor mínimo vai ser menos 100, né? Mais um. E aqui, se eu não me engano, eu tenho que colocar mínimo de novo, né? Somando o mínimo. Então aqui vai ser mais 100. Por que esse monte de conta aqui, Fabiano? Me explica. Porque na verdade o match handle ele não traz um número, ele traz um número entre 0 e 100, entre 0 e 1. E aí você tem que gerar um número novo, né? E para isso tem que fazer essas operações matemáticas para ele poder, através desse número, ele multiplicar, né? E chegar no número que você quer, né? Então aqui, ó, o mínimo vai ser, o máximo vai ser 100, o mínimo vai ser 100. E o número que ele gerou, ele vai tirar a parte inteira, que esse mais um faz isso. E dessa parte inteira, esse número que ele tirou, que vai ser um número pequeno, digamos assim, né? Fora da faixa, você soma mais 100 para ele poder... mais 100 ou menos 100? Acho que menos 100. Eu somo aqui menos 100 para ele poder colocar na faixa. Tá? Seria a resposta para esse problema aqui. Vamos ver como vai ficar esse número. Vou botar aqui o mostrar texto, mostrando aqui o vetor exercício 5. Vou salvar e vou mostrar. Lembrando que vocês não precisavam fazer isso aqui, né? Vocês poderiam estar preenchendo aí os números de forma individual. Vou vir aqui, vou startar meu servidor. Opa, errado. Array, exercícios. Vou ver. E deu erro. Vamos ver qual erro que deu. Na verdade, ele não executou a função, né? Ele não executou a função, ele não fez o load. Então, botei o onload aqui, não foi? Ah, tá. Eu não tenho a saída aqui. Buru dá pra ele. Eu tenho que colocar uma div de saída que eu apaguei. Vou botar aqui. Ah, não, tá aqui, div de saída de texto.
de texto run. Load. Montar negativos. Salva. Montar negativos. Ctrl V. Salvo também. Vamos ver agora se vai. Deveria ter ido. Então aqui vou fazer o seguinte, vou deixar ele aqui só vezes 100. Para ele trazer números de até 100. Tá indo. O load não está funcionando. Vou ver então, vou colocar ele na section. Da seção for carregada. Load. Cola aqui. Acho que eu vou ter que colocá-la depois desse div aqui, que ele não tá lendo a div. Engraçado que ele não dá erro também. Deixa eu ver aqui o onload, onde eu posso aplicar ele. Vamos ver aqui no onload JavaScript no W3S. W3S evento onload. Imediatamente depois a página for carregada. Aqui. Ele não está carregando. Ele não está executando a tarefa. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos ver lá a função, ver se está certo. Tá aqui ó, o erro. Oh, vocês não falaram nada, hein? Todo mundo dormindo. Talvez. Código JS. Problema também pode acontecer dele não carregar os elementos todos. Mostrar lista evento. Botar no buddy para ver se vai. Buddy seria a página. Depois que a página for carregada, ele executa a ação. Engraçado que não tá rolando. Ou se tá rolando, não tá mostrando. Saída texto. Mostrar texto. Na função. Vou botar aqui um console.log. Console.log. Exercício. A posição de x, que varia de 0 a 10, menor de 10, x recebe, tá certo? Certo, Matt Randall. Agora foi, ela viu? Tava dando erro lá no... Apareceu até aqui. Então, funcionou. Então, vou colocar aqui, por exemplo, menos 100. Salvar. Aí ele vai dar somente números negativos. Por isso tem que fazer aquela jogada de você colocar o máximo e o mínimo, né? Você vem aqui, coloca o máximo, vai ser 100. Menos o mínimo, vai ser menos 100. Salva aqui, vamos ver como é que ficou lá. Ele tá falando que tá faltando parênteses. Tá faltando um parênteses aqui. Salvo. Olha lá, não foi. E aqui eu tenho que colocar menos 100. É a fórmula que ele passou para mim para poder fazer aqui, ó. Aqui, ó, 1, 26. Então ele tá sorteando os números aí, né? Cada vez que eu aperto F5, ele sorteia números. Tá vendo aqui, ó? Positivos e negativos. Tá vendo? Que variam de menos 100 a 100. Tá? Então, aqui de 10 números. O que ele quer que você, que ele quer que você faça, né? Ele quer que você troque esses números por zero. Toda vez que ele encontrar com um número negativo, você trocar ele por zero. Então, é fácil, né? Como é que você faz isso? Aqui, eu vou criar um vetor chamado C. Eu vou criar aqui um vetor chamado C. Ele também é, né, um vetor. Então, vai ter o formato de vetor. E depois que ele montou o vetor
5, eu vou fazer um outro for. Ou eu posso fazer até o mesmo for, tá? Poderia estar fazendo o mesmo for. Faço um if checando se, né, o valor que ele colocou na posição 5 de x, ele é maior que zero. Né? Se ele for maior que zero, você faz o que? Você fala que C na posição também de x, que é a mesma posição, recebe o que? Recebe o vetor na posição de x, né? Recebe o elemento de x. Agora, se não for, né? Se ele não for maior que zero, seria o que? Seria negativo. Então, C na posição de x, né? Que é o C maiúsculo, né? C minúsculo. C maiúsculo. C maiúsculo recebe zero. Aqui é o que acontece. Eu só fiz essa questão do match random aqui para que vocês possam entender, né, ter um exemplo de como funciona essa questão aleatória. Tanto que uma brincadeira que a gente faz quando a gente apresenta o match random para a galera é fazer o jogo da velha, né, o jogo da loto, na verdade. Então você sorteia 6 dígitos e vê se a pessoa acertou ou não, né? Se pontuou na loteria. Então lá a pessoa escolhe um grupo de sequências de números, né? E você joga os números radônicos no match handle e se for pontuado ele fala quantos acertos a pessoa teve. É mais ou menos essa mesma lógica que está aqui. E aqui a gente tem que mostrar o vetor x, o vetor 5 e o vetor c, né? Exercício C. Então aqui vai ser, né? Vou botar aqui o array, botar entre aspas aqui. Console.log aqui eu posso estar colocando só assim, tá? Uma vírgula. E aqui no mostrar texto eu vou estar bonitinho, vou botar aqui aspas, array exercício 05, dois pontos, mais o conteúdo da variável. E aqui mais, vou botar aqui um br, e vou colocar aqui o vetor 6, né? O array C, passando aqui o valor de C. C maiúsculo, cuidado que estou botando C errado. Salvo aqui tudo. Vou lá no meu enunciado, ó, já apareceu. Então aqui o exec 5, olha lá, ó, 76, 93, 35, 80, 90, o 95 trocou, o 34 trocou, o 28 trocou e o 61 trocou. Então aqui, tá vendo? Tá respondido. Ele pede para você montar aqui o vetor C, modificar. Na verdade, eu poderia ter feito isso direto no exercício 5, aqui no vetor 5. Eu fiz um outro vetor só para que aparecesse os dois valores. O valor original e o valor modificado para vocês. Tá? Então, você poderia pedir para o usuário digitar os números também, né? Ele digitar os números, conforme ele digitasse os números, você ia coletando essas informações e ia estar verificando aí na tua função. Então, a funçãozinha para você montar, né, os números sem negativos é essa daqui. Um ifzinho para cada posição que você percorrer do vetor, você checar se esse valor, né, daquela posição é maior que zero. Se for ok, faz a troca, mantém. Se não, você troca o valor por zero. Bem, o próximo exercício que eu passei para vocês foi a letra D. Ler um vetor D de 10 elementos, criar um vetor E com todos os elementos de D na ordem inversa, ou seja, o último elemento passará a ser o primeiro e o penúltimo passará a ser, o penúltimo segundo e assim por diante. Essa questão aqui, ela é muito usada para contratação de pessoal, hein? O cara que quer trabalhar na área de programação e desenvolvimento, geralmente tem esse algoritmo para resolver e conforme você resolve, é definir como é que você programa. Tem várias formas para resolver essa questão. Então vou pegar aqui a questão número 5, vou salvar como 6, save as. Vou salvar como questão número 6. Vou salvar como 6. Salvei como 6. Aqui, vou botar inverter vetor.
Inverter vetor, só para a gente ver como é que é. Vou colar aqui o enunciado da versão da questão número 6 e vou criar essa função aí lá no nosso código JS chamado inverter vetor ou inverter array. Vou vir aqui, vou criar uma function. Vou criar uma variável local, tá? No caso ele fala variável d, então vou criar uma variável d do tipo array, lembrando que variável local, assim que a função para de executar, você perde o conteúdo dela. Para poder estar preenchendo aí os valores, eu posso estar usando essa função aqui do matchRandom, né? Preenchendo aí os valores. E, né, no caso eu vou ter que criar um outro vetor que é o vetor e. Var e, que também recebe vazio. Então tem aqui os dois vetores d e e. Então o comando for, ele vai começar em x, var x, começando em 0. Enquanto ele for menor, enquanto x menor que 10, ele vai somar mais 1. Então aqui dentro eu vou colocar o vetor d, né, o vetor d na posição de x, ele vai receber um número aleatório. Poderia ser um número que o usuário digitou, tá? Aí para isso poderia passar por parâmetro aqui, como já viu em outros exercícios, de estar jogando aqui dentro essa variável. Nesse caso aqui eu vou usar o match, né, o match flow e o match random. O match random. Nesse caso aqui, o match random eu vou colocar só para ele achar um número de, né, de 0 a 100, 0 a 99. Tá? Então isso aqui já vai me listar o vetor D. Para listar, né, eu vou colocar aqui esse mesmo enunciado, copiar aqui para ganhar um pouco de velocidade. Então aqui vai ser o array D, dois pontos, e aqui o array E. Aqui o array D e aqui o array E. Salvo aqui e vejo como ficou lá o nosso enunciado lá. Essa aqui é a versão 5. Deixa eu rodar o código de novo. Vou parar aqui meu servidor, abrir ele novamente. Array, exercício 6. Aí, ó. Esse aqui é o 5, né? Você tem que converter ele agora. Até caso aqui até começou com 5,5 também. Então, como é que eu faço para inverter, né? Como ele fala, esse primeiro vai ser o último do vetor E. Esse penúltimo e assim vai. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode fazer uma contagem decrescente. Seria a forma mais fácil de fazer isso, porém a que não é tão eficiente. Então, você pode estar fazendo aqui um for, um outro for, que eu vou chamar, posso chamar de x também. Ele vai começar na posição 9, né, que é a última, tá? E enquanto x for maior, né, maior que menos 1, tá? Ou maior ou igual a 0, ele vai fazer o que? Ele vai fazer o x menos menos. Isso aqui é um downgrade. Aí você faz o que? Você fala que C na posição de x recebe, né, recebe o D na posição aí que vem a jogada, tá vendo? Eu teria que pegar a primeira posição dele. Aí para isso eu vou criar uma variável aqui, vou criar uma variável chamada de y que vai começar em 0. Aí cada vez que ele fizer, eu coloco y mais mais. Enquanto um conta para frente, outro conta para trás. Entendeu? Faço uma contagem. Enquanto um conta negativo, o outro conta positivo. Eu poderia ter feito um único for aqui, tá? Para fazer isso. É que eu falo, tem várias formas de fazer isso. Tá dando erro, vamos ver que se não foi definido. Deixa eu ver aqui. Se não foi definido, aonde que se não foi definido?
Ah, não é C não, viu? Ô, tô viajando aí. E, pessoal tá me enrolando. Ah lá, ó. Opa, ele não incrementou. Por que que ele não incrementou? Ah, porque aqui eu tenho que fazer esse Y fora do for. Porque senão ele fica zerando, ele fica toda hora botando 0, 0, 0, 0 mais 1, aí fica sempre no 1. Então esse Y aqui ele começa fora. Aí 0, 1, 2, 3, 4. Olha lá, viu? Ó, primeiro, último, penúltimo, antepenúltimo. Aí o meio aqui é o 43, né? 40, 71, ele vem aqui 6, 8, 9. Tá aí, respondida aí a questão. Existem outras formas de fazer, formas mais simples, porém mais que usa mais a lógica. Esse aqui é um exercício muito bom para você poder ver como você está na programação, para poder dar respostas mais rápidas no teu contexto. Tá? Então, isso aqui cai muito em questão de seleção de concurso também. Como é que você faz para dar uma solução? Como eu falei, eu posso estar colocando esse for aqui, na verdade, essa solução dentro desse mesmo for. Então, conforme ele já sorteia aqui o X, eu posso fazer o downgrade do Y, do E. Então, não precisaria de ter dois for. Tá? Um único for eu poderia estar fazendo isso. Uma outra forma é você não percorrer o vetor inteiro, e sim a metade dele, né? Porque a metade de a metade do vetor ela é proporcional. Então, você pode ir, enquanto for na primeira posição, ele pode pegar a última e faz a troca. Na penúltima, para a segunda posição, faz a troca, até chegar no meio. Chegou no meio, já está invertido. Essa seria a resposta mais eficiente, mais da melhor resposta lógica, né? Tem a questão de velocidade. Por que, Fabiano, velocidade? Porque aqui a gente está trabalhando com um vetor de 10 posições. E se fosse um vetor com 10.000 posições para você inverter, então demora um certo tempo. Então, conforme você melhora o tempo de resposta da função para ela te retornar, né, esses valores, é melhor o desempenho do equipamento, da rede e outras coisas. Tá? Então, uma alternativa para essa questão aqui, como falei, seria vou até comentar isso aqui, seria você criar o y aqui fora, né, o y valendo zero, seria uma variável também. E aqui você falar que e na posição de y recebe o d na posição de x. Tá? Seria mais... E aqui você coloca o y menos menos. E aqui ele não vai começar com 0, ele começa com 9. Porque ele vai começar na última posição do vetor. Então, quando for 9 aqui, aqui vai ser 0. Enquanto for 8, 2 e assim vai. Então, aqui você vai ter interposição. Aí, no caso, não precisa nem percorrer o vetor todo, né? Porque já na metade do vetor já vai estar convertido ele. Então, aqui seria 5. Seria aí a opção. Bem, isso aqui também dá a mesma resposta. Eu posso olhar lá. Vai dar a mesma resposta. Eu posso atualizar aqui a página. Tá vendo? Funciona também. Então, note que eu já diminui um fora aí. Então tem outras formas de fazer, formas mais fáceis para a gente dar a mesma resposta para o usuário. Bem, vamos ver uma coisa mais complicadinha um pouquinho? Vocês merecem, né? Vocês são os alunos aí estudiosos, sabem tudo de tecnologia. Vamos passar aí uma coisa mais complicadinha um pouquinho. Vou pegar aqui minha lista de exercícios, vou colocar mais um exercício ali para vocês. Deixa eu ver aqui. Ela apareceu aqui, ó. Vamos pegar aqui um item.
Aqui, ó, vamos fazer o 9. Forma que por 2 elementos faz seguirão. Esse 7 é complicado, eu vou falar ele, vou botar 8 aqui. Ler vetor WV. Contar e escrever quantas vezes o valor V ocorre no W. E também escrever em qual posição. Então aqui, ó. O 9, o 8 e o 9. Poderia fazer o 10 também. Vamos botar aqui, ó, esses três aqui. Vocês merecem, vocês sabem tudo de tecnologia. Aqui, ó, então aqui, né, esse daqui já foi corrigidos. Vou botar aqui um X aqui na frente. Então já corrigi esses dois. Tem mais essa lista aqui para a gente poder estar corrigindo. Então aqui eu tenho 8. 8 e o 10. Então 8 você vai criar um vetor, ele bota W aqui, mas pode ser qualquer nome de 10 elementos, pois depois de ler o vetor 10 é V, depois de ler um vetor V. Contar e escrever quantas vezes o valor de V ocorre em W. Então você vai ter dois vetores. Você pode estar usando match random para poder estar sorteando os números, caso você não queira digitar os números. E vai escrever também a posição dos números. Então, por exemplo, se você tem dois números, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você tem aqui números repetidos, né, dos dois vetores. Você vai falar em qual posição ocorre essa repetição. Então aqui, por exemplo, ó, é claro que isso aqui é o inverso, né? Então vai ter repetição. Mas se tivesse aqui, por exemplo, 31 aparece também aqui. Então na última posição tem 31. Na penúltima tem o 61, né? Então você tem que guardar a posição. Então você tem que passar posição por posição. Quando você encontrar um item igual ao do teu vetor, aí você aponta aquela posição, você guarda aquela posição para depois mostrar para o usuário. Então aqui, esse também é um exercício muito bom de lógica. A gente usa muito isso aqui para seleção de candidato para programação, tá? A 10, a 9 também, após pedir o usuário, digite o nome de qualquer pessoa, escreva a mensagem achei, se o nome estiver armazenado no vetor C e não achei, caso contrário. Então você vai criar um vetor com 10 nomes e depois de todos esses 10 nomes, você pergunta para o usuário mais um nome. Assim que digitar, você vai falar se aquele nome existe ou não na lista. Também é um ótimo exercício para a gente estar trabalhando aí vetor. Aqui no 10 ele vai ler um vetor que contém as notas de uma turma de 10 alunos. Calcular e escrever a média da turma e contar quantos alunos obtiveram nota acima desta média, né, média calculada. Escreva a média da turma e o resultado da contagem. Isso aqui na verdade é fácil, porém um pouco trabalhoso, né? Você tem várias coisas para fazer. Bem, galera, nosso tempo está acabando, tá? Eu depois vou colocar esse vídeo lá para vocês. Tentem fazer. O que vocês não conseguirem fazer, o que vocês não estiverem entendendo, por favor, lance aí no Discord, aí na parte de lógica, na parte de programação. Né? Fabiano, não estou entendendo. Eu vou estar subindo uns vídeos hoje, talvez hoje ou amanhã, mas fácil quinta-feira. Até quinta-feira eu estou subindo os vídeos. E eu vou dar continuidade àquela questão do Bootstrap. Né? Eu vou estar falando do Bootstrap lá né, sobre o Bololand. Você deve ter percebido que o Bootstrap não é difícil, é bem fácil, bem tranquilo. Eu vou estar falando sobre alguns componentes, né? Sobre o modal, vou estar falando sobre essas questões usando o Bololand como referência, tá? Eu vou salvar, eu tô salvando esses enunciados lá na nossa pasta da apostila, né? Na apostila aqui, vou fechar aqui. Quando você entra na parte de apostilas, você tem aqui o Harley, tem aqui o segundo ano e você tem aqui a pasta do RED, né, que é do ensino da educação à distância. Aí aqui você tem a lógica e tem o Bololand com o Bootstrap. Então conforme eu atualizo, né, os itens, eu vou colocando os códigos aqui. Para que vocês possam ter aí a referência aí do que eu fiz.
Então aqui, ó, vou vir aqui, vou pegar agora, vou abrir a pasta, Open Content Folder, abrir, vou vir aqui, vou zipar essa pasta, compactar ela, compactei, sim. Agora vou vir aqui, vou colocar ela aqui para vocês. Pronto, já tá lá, ó. O código já tá lá, o enunciado também dos exercícios já estão lá também para vocês poderem tentar fazer. E qualquer dúvida, só me chamar aqui no Discord, manda uma mensagem. Basicamente todo dia à noite eu estou conectado. Só não vou poder responder por áudio, mas eu posso talvez responder por texto. E né, se for um caso assim, tiver com muita dúvida, não tiver conseguindo entender, a gente marca um horário para a gente poder estar tirando essa dúvida. Bem, pessoal, vou ficar por aqui. A gente se vê nas próximas aulas, se Deus quiser. E fiquem em paz.